eu quero tratar com vocês, vou comparar a lei ordinária e a lei complementar, tá bom? Nós vamos fazer uma comparação. Por quê? Porque logo depois de emenda à Constituição, vocês têm aí as leis complementares e as leis ordinárias. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos fazer a comparação entre a LO e a LC, lei ordinária e lei complementar. Então, primeiro, algumas noções. Bom, eles são atos normativos primários. Não são iguais. Tanto, na verdade, você vai entender o que é um ou o que é outro, né? Que aquilo que não foi lei complementar vai ser lei ordinária, vai ser uma forma residual. Então, outra questão importante é não há hierarquia entre eles, entre esses atos normativos. Então, não há hierarquia entre eles. O que há, na verdade, é o princípio da especialidade. O que quer dizer isso? Se a Constituição, se determinada matéria, a Constituição, o Constituinte originário, definiu que é matéria de lei complementar, então nós temos um princípio da especialidade. Essa matéria só pode ser tratada por lei complementar. Se não diz que é lei complementar, a matéria caberá à lei ordinária. Então, aqui, vou botar aqui como ponto 1. E aqui 2. Aqui a caneta falha, pessoal. Mas é mais o sinal da internet. Igualdade. O que eles são semelhantes, né? As semelhanças. No procedimento, por exemplo. Começou a falhar aqui o sistema, oh, meu pai. Então, o procedimento legislativo em 3 fases, não são 3 fases do processo legislativo? Então, isso é igual. O mesmo procedimento para lei ordinária é procedimento para lei complementar, iniciativa, tá certo? Que vai ser verificado, a discussão, a aprovação, todo aquele mesmo procedimento. Agora vamos ver as diferenças. As diferenças. Primeiro, diferença material. A diferença material, nós teríamos que tem a ver com o que é a matéria, o objeto da lei. Tá? Então, nesse caso, nós temos que a lei complementar somente aquelas hipóteses previstas na Constituição. O primeiro critério é esse. Para ser lei complementar, precisa estar prevista a Constituição e vai ser regulado por lei complementar. É assim que você vai distinguir
E a LO vai ser residual. O que é residual? Não, tudo que não for definido como matéria de lei complementar só pode ser por lei ordinária. O outro critério aqui seria o critério formal, as diferenças, que tem mais a ver com o quórum. De aprovação. Então, o quórum de aprovação na lei complementar é maioria absoluta. Alguém acha para mim aí onde é que está a fundamentação aí, o artigo que diz qual é o quórum para a lei complementar? Alguém achou? 69, professor. 69? Então vamos lá, vamos conferir aqui. Então, o artigo 79, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Tá? E as leis ordinárias por maioria simples. Então, essa é a diferença. Agora, interessante é o seguinte, nos casos onde uma lei complementar pode ser alterada ou revogada por uma lei ordinária, tá? Então, vai ter aqui um quarto tópico, que é alteração. Eu vou ter que abrir outra aba aqui, porque não vai ser suficiente. Então, deixa eu passar aqui para outra aba. Então, aqui a gente está falando de leis. Vou simplificar aqui, pessoal. LO. Opa, o que eu fiz? Eu já tinha colocado aqui alguns casos, eu vou só colocar a situação aqui, a letra B, que são os casos casos em que a lei complementar fica falhando aqui, é muito chato. Aí não quer pegar. É só esse o chato. Vamos lá, pega aí, por favor. Gente, às vezes dá umas demoras aqui para escrever, porque o tablet tem hora que ele dá uma travada aqui, aí não consigo escrever. Então, caso em que a lei complementar pode ser alterada ou revogada por uma lei ordinária. Vou apagar aqui, às vezes eu tento enganar o sistema. Tem hora que ele não está querendo aceitar, agora não está querendo, burro.
Travou aqui, pessoal. Minha canetinha aqui travou. Não volta aqui de jeito nenhum. Mas aí eu vou falar aqui para você, já que travou aqui o sistema. Então, os casos em que onde uma lei, você tem uma lei complementar e ela pode ser alterada por uma lei ordinária. Veja só, quando a lei complementar, ela tratar de matéria de lei ordinária. Então, você tem uma lei complementar, nós já falamos que a lei complementar, ela vai tratar de matérias que a Constituição definir que são matérias que devem ser tratadas por lei complementar. Mas aí vai que o legislador ele passou a tratar uma matéria que não era da lei complementar, era uma matéria de lei ordinária. Essa é a primeira situação. Quando a matéria, no passado, ela era reservada a uma lei complementar, mas aí vem uma emenda à Constituição ou uma nova Constituição e essa matéria deixa de ser de lei complementar. Então, são essas as situações. Então, a primeira situação, se a matéria ela não era da lei complementar, ela era uma matéria de lei ordinária, mas o legislador tratou por meio de uma lei complementar. Então, na verdade, uma nova lei, uma lei ordinária, uma nova lei, né, pode revogar aquela matéria que foi tratada pela lei complementar. Por quê? Em razão da matéria. Ou na situação em que a matéria, ela anteriormente ela era reservada à lei complementar, mas sobreveio uma emenda à Constituição, essa matéria deixou de ser matéria de lei complementar. Então, se tiver uma lei ordinária, ela vai revogar. Por quê? Porque só lei ordinária, né, só lei pode revogar outra lei. Então, algumas observações. Nesses casos, apesar de continuar sendo chamada de lei complementar, ela vai funcionar como lei ordinária. Por quê? Porque a matéria que ela tratou não era matéria de lei complementar. Então, formalmente ela é lei complementar. Por quê? Porque ela foi aprovada como lei complementar. Só que na matéria, no objeto, ela é lei ordinária, porque aquela matéria a Constituição não definiu como sendo matéria de lei complementar. Tá certo? Vamos ver se o sistema voltou aqui. Esse aqui não lhe emburrou totalmente. Agora vamos falar da medida provisória. Vocês devem ter lido aí bastante sobre medida provisória. Vou pegar aqui nossos apontamentos para a gente falar da medida provisória. Vamos ver se eu vou sair daqui e vou voltar. É a melhor forma aqui, reiniciando aqui o meu tablet. Só um momento, estou aqui reiniciando o tablet para poder voltar a escrever. Vou tratar agora de leis. Agora nós vamos falar de medida provisória. Então, primeiro, considerações. Tá? Então, as considerações gerais. Então, assim, quem edita a medida provisória? Primeira coisa, ela é editada pelo presidente da República.
ela é editada pelo presidente da República e é uma competência exclusiva ou seja, somente o presidente da República pode editar medidas provisórias. E em que situações, em casos, não é só porque ele quer editar uma medida provisória, ele precisa comprovar que há relevância e urgência. Então, na interpretação do presidente, esse assunto que ele quer tratar como uma medida provisória é relevante e tem urgência, tá certo? E aí, depois que o presidente ele edita a medida provisória, aí é que vai ter a participação do Congresso. Então, esse vamos chamar do poder legislativo, tá certo? Outra importância falar aqui, sobre consideração, é que a medida provisória ela tem força, MP, tem força de lei. Notem a expressão, tem força de lei. Ela não é lei. Mas a partir do momento que ela é editada e dentro daqueles prazos ainda que pode ser reeditada, tá certo? Que pode ser prorrogada, ela tem força de lei. Ela vai ter obrigatoriedade até que ou seja transformada em lei ou que ela seja cassada, tá certo? Então, a MP ela tem força de lei ordinária. Tem força de lei ordinária. As demais normas que forem incompatíveis, então imagine assim, que vem uma medida provisória que ela seja incompatível com uma lei que está em vigor. O que vai acontecer? Nós temos uma lei que está regendo determinada situação e aí temos uma medida provisória. O que vai acontecer? Essa lei em vigência, ela vai ser revogada automaticamente pela medida provisória? Medida provisória revoga lei ordinária? O que vocês acham? O que vocês acham? Vai ser revogado? O que vai acontecer com a lei que está em vigor e sobrevém uma medida provisória? Essa lei ordinária é revogada? Ela tem a suspensão da eficácia? Isso. Ela não é revogada. Vai ocorrer, muito bem, vai ocorrer a suspensão. Suspende. Lei ordinária é em vigor. Certo? Então, ela vai suspender. Agora, então a medida ela não revoga a lei, ela só suspende a eficácia das leis que forem incompatíveis, né? Agora, a quarta observação dentro dessas considerações é a seguinte, mas aí a medida provisória é aprovada. O que vai acontecer com essa lei incompatível? Foi aprovada e tornou-se lei. Então, ela vai agora revogar. Então, se for aprovada, revoga. Por quê? Porque só uma lei revoga outra lei. Agora ela é lei. Agora, se ela for rejeitada, se a medida provisória for rejeitada, o que vai acontecer com a lei que antes estava incompatível, estava suspensa? Ela volta a produzir efeitos.
ela volta. Ou seja, não se fala em repristinação, porque não é a lei que foi alterada, foi revogada, porque ela não foi revogada, os efeitos foram suspensos. Só volta, então, às mesmas condições anteriores, volta a valer. Nas condições anteriores, tá? No caso de medida provisória nos estados e municípios, é cabível desde que, se for prevista na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal. Então, se a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica prevê que há medida provisória, prefeito, governador, então, nesses casos, caberá MP estadual municipal, observadas as limitações que a própria Constituição impuser, tá certo? Agora, prazo. Qual é o prazo? O prazo é de 60 dias. Só isso? Acabou 60 dias, acabou a medida provisória? Prorrogável por mais 60 dias. O prazo é de 60 dias prorrogável. Então, a prorrogação ela é automática. É o por ato do presidente da mesa do Congresso Nacional. Então, se de 60 dias eles não votaram, então, automaticamente, o presidente da mesa do Congresso Nacional vai prorrogar. Agora, o prazo ele é suspenso durante o recesso parlamentar. Isso é interessante, porque imagina uma medida provisória que é ali já no finalzinho lá em dezembro, e aí vem o recesso, só vai contar a partir do retorno dos trabalhos do Congresso. Convocação extraordinária. Não precisa de convocação extraordinária caso haja uma edição de medida provisória durante recesso. Então, se tiver uma medida provisória durante o recesso, não precisa ter, que vai contar o prazo a partir do retorno dos trabalhos. As medidas provisórias elas são automaticamente incluídas na pauta, contando o prazo normalmente durante a convocação extraordinária. Então, é interessante isso, né? Uma medida provisória é um poder que o presidente tem ele já tem o poder de propor lei, tem o poder de propor emenda à Constituição e ele já tem também o poder de pedir urgência nos projetos de origem do governo, do presidente, tá certo? Do Poder Executivo, e ele ainda pode, né, tiver mais urgência ainda, editar medida provisória, porque aí o Congresso tem aí 60 dias até prorrogar por mais 60 dias, vocês têm 4 meses para resolver a situação. Então, às vezes as pessoas dizem que o Poder Executivo fica limitado, mas ele tem recursos para poder se valer desses recursos para resolver algumas situações emergenciais. A medida provisória, então, ela pode valer mais de 120 dias, será? Medida provisória pode valer mais de 120 dias, ou seja, o prazo é 60 mais 60, para que o Congresso delibere sobre a medida provisória, e não para que ela seja promulgada ou publicada, certo? Então, esse é o prazo para o Congresso deliberar. Agora, aprovado o projeto de lei de conversão que altera o texto da medida provisória, essa vai se manter integralmente em vigor, aí vai começar, então, todo o processo legislativo até sanção ou veto do presidente. Então, aquela medida que era de 120 dias, era só enquanto era medida provisória. Mas, se foi transformado em projeto de lei no Congresso, vai começar aí um novo prazo, entrar todos aqueles prazos de discussão e tramitação. Então, quando o prazo de 120 dias da medida provisória é suspenso,
aliás, quando o prazo de 120 dias da medida provisória é suspenso devido ao recesso parlamentar, também é uma outra situação de que nós teremos um prazo acima de 120 dias. Então, vou colocar aqui duas situações. Primeiro, onde é que pode passar de 120 dias? Quando é transformada em projeto de lei. Então, os efeitos vão continuar. Ou, segundo, quando ocorre o prazo, quando suspenso pelo recesso parlamentar. Então, são essas duas hipóteses aí. Regime de urgência, que não cabe mais, vamos ter que abrir outra aba. A questão do regime de urgência. Veja, é de 45 dias no total, se não for apreciada em até 45 dias de sua edição, ela entra em regime de urgência, trancando a pauta da casa e onde ela está, e aí o que vai acontecer. E das próximas também, se houver. Tá? Então, se não for apreciado em 45 dias desde a sua edição, aí aquela medida provisória ela entra em regime de urgência. Aí ela vai trancar a pauta, ou seja, o Congresso não pode votar outros projetos de lei. Tem que discutir aquele projeto. É 45 dias no total e não para cada casa. Tá? Então, nós temos aí, porque são duas casas, casa revisora, esses 45 dias é o total que tem que ser apreciado. Se estiver na Câmara, trancando a pauta após votada, e ela já vai chegar no Senado trancada a pauta também. Então, imagine que a Câmara demorou, já mandou com 40 dias. Chega lá no Senado, faltando 5 dias, já vai trancar a pauta, ou seja, vai ter que se pronunciar sobre a medida provisória. Então, vou colocar aqui, é de 45 dias. E aí vamos colocar assim, se não for apreciado, tranca a pauta. Vai trancar a pauta de ambas as casas. Ok? O que mais que a gente pode colocar aqui sobre medidas provisórias? Vamos falar agora sobre a tramitação. Então, aqui, sobre tramitação da medida provisória, primeiro, é o presidente que edita a medida provisória. Então, o presidente que edita a medida provisória. A MP, ela é submetida imediatamente ao Congresso Nacional. Aí nós temos, primeiro, na Casa Iniciadora, Casa dos Deputados, Câmara dos Deputados, e depois a Casa Revisora, Senado Federal.
Comissão mista de deputados e senadores. Então, vai para uma comissão mista de deputados e senadores, e aí nós vamos ter aspectos constitucionais, de relevância, adequação financeira, parecer opinativo, são as situações que vão ser discutidas por essa comissão. E depois vem a apreciação que é a forma de tramitar. Vai vir a apreciação no plenário de cada caso. Aí vai ter a votação em sessão separada, plenário apreciar a relevância, a urgência. Interessante essa questão da relevância da urgência, porque é uma questão discricionária, ou seja, o Congresso pode interpretar que a questão considerada relevante e urgente pelo presidente, o Congresso pode entender que não é relevante o assunto, que não é urgente, certo? Pode, então, ser contrário àquela medida provisória. Então, o plenário ele aprecia o mérito da medida provisória. Ele não pode existir delegação interna para apreciação de mérito por comissões. Então, vamos ver aqui o artigo 62, parágrafo 9º. Vamos lá. Então, vamos lá começar aqui pelo artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, que a gente já falou aqui, não é lei, mas ela tem obrigatoriedade, devendo submetê-las de imediato ao Congresso. Então, já é submetida imediatamente ao Congresso. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Então, tem vedações. As vedações estão aqui no 62, parágrafo 1º. E aí vai do inciso 1 e até o inciso 4. Então, o que está vedado? Não pode, por medida provisória, o presidente legislar, por exemplo, fazer projeto de medida provisória sobre matéria de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil. C. Organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e a carreira e a garantia dos seus membros. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais suplementares, ressalvado o previsto no artigo 67. Então, isso aqui não pode ser por medida provisória, porque você percebe que são matérias que podem mexer com a estrutura do Estado, e que não pode, por exemplo, mexer com o próprio princípio da separação dos poderes. Então, imagine que o presidente da República queira, por medida provisória, alterar a organização do poder judiciário. Então, iria desestabilizar a independência dos poderes. Ou em matéria financeira, que seria uma forma do Executivo burlar aquilo que esteja definido sobre finanças, que é uma outra forma de hoje de segurar vamos dizer assim, os avanços do Poder Executivo, quando acontecia muito isso no passado, né, deixando verdadeiros rombos financeiros no país, que visa a detenção e sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo. Isso aí depois aí dos planos, aqueles planos famosos, né, governo Collor, do Sarney. Então, houve aqui essa proteção para evitar aqui que, por medida provisória, o presidente pudesse mexer na poupança, nos recursos
nos bens da poupança popular ou qualquer ativo financeiro. E também matérias reservadas à lei complementar. Então, matéria de lei complementar não pode ser alterado não pode ser tramitado via medida provisória. E também matérias já disciplinadas em projeto de lei aprovado pelo Congresso. Imagina que o Congresso já tenha iniciado um projeto de lei e aí o chefe do executivo não concorda com aquele projeto e ele enfia uma medida provisória para legislar sobre aquele assunto. Então, aqui já a própria Constituição já veda isso, já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e dependente de sanção ou veto do presidente da República. Então, já tramitou um PL, já está em fase de ser sancionado pelo presidente, pelo chefe do executivo, e ele edita medida provisória, então já está aí vetado. O que mais que a gente pode falar aqui de medida provisória para vocês? Ela vai perda de eficácia da medida provisória. Tem que abrir aqui outra aba. Nosso tempo aí, 9 horas já, pessoal. Podemos ir um pouquinho mais. Hoje eu tô aqui com vocês. Então, perda de eficácia da medida provisória. A medida provisória, ela perde a eficácia se ela não for convertida. Vou botar aqui, ó, perde se não for convertida. No caso, no prazo de 60 dias, mais 60. 60 dias mais 60 dias. Agora, ela perde eficácia, aquela expressão que a gente usa. Perde eficácia ex tunc. O que seria perder essa eficácia ex tunc? Alguém sabe? Desde a edição, tá certo? Então, ex tunc, se nesse prazo de até 120 dias, se ela não for convertida em lei, então toda a eficácia dela vai retroagir. Agora, o Congresso Nacional, por decreto legislativo, tem que disciplinar, nesses casos, as relações jurídicas que foram decorrentes. Imagina, 4 meses. Muitas vezes uma medida provisória que tem interesse por determinados setores. Mas aí o Congresso não aprova essa medida provisória, não transforma em projeto de lei. Então, aí vai entrar a figura da resolução, decreto legislativo. Então, o Congresso Nacional, por decreto legislativo, ele vai regular as relações decorrentes. Essas relações decorrentes da MP. Ok? E é possível reedição de MP? Caso da reedição de MP, é vedada a reedição
na mesma sessão legislativa, em que ela perdeu a sua eficácia. Então, no caso, vamos colocar aqui, é vedado. Na mesma sessão legislativa. Na mesma sessão. Agora, é da perda da eficácia e não da edição que nós estamos falando. Então, em outra sessão legislativa, pode-se reeditar medida provisória. Então, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa em que se deu a perda da eficácia. Agora, em outra sessão legislativa, pode-se reeditar medida provisória. Agora, é vedada a reedição de MP, deixa eu colocar aqui, vedada. Isso aqui, parei. Tá? Número 1, rejeitada. Então, se a MP foi rejeitada expressamente ou por decurso de prazo. Então, nesse caso aí, se foi rejeitada a medida provisória, ela não pode ser reeditada. Ou se foi revogada pelo próprio presidente da República. Então, os casos aqui de vedação. Primeiro aqui, a questão que eu coloquei foi a questão da perda da eficácia, certo? Se ela perdeu a sua eficácia, ela não pode, é vedada na mesma sessão legislativa. Mas uma outra sessão legislativa, ela pode ter uma reedição de medida provisória, uma outra sessão legislativa. Agora, se na sessão legislativa foi rejeitada, é expressamente vedado que tenha uma nova medida provisória. Ou revogar, se o próprio presidente da República revogar essa medida provisória. Por fim, vou falar aqui dos vícios. Dos vícios da medida provisória. Veja, em regra, cabe controle da medida da MP pelo judiciário. Aí, quando falar de controle de constitucionalidade, a gente aprofunda. Então, em regra, cabe controle de constitucionalidade no tanto concentrado quanto difuso. Então, vamos deixar isso para matéria de controle de constitucionalidade. Agora, os vícios nos requisitos de relevância e urgência. Então, primeiro, pode ter vício na forma como foi editada ou do conteúdo. Isso aí a gente vai ver em controle de constitucionalidade. Agora, os dois requisitos essenciais, que são relevância e urgência. Relevância e urgência é um caráter político, é discricionário do presidente da República. Então, veja, o que é considerado relevante ou urgente para o presidente? É ele quem decide isso, é um ato discricionário. Em regra, não são analisados pelo Poder Judiciário, aquilo que o presidente, o chefe do Poder Executivo, considerou relevante ou urgência. Agora, exceção, podem ser analisados se houver excesso ou abuso de poder. E a ausência de relevância e urgência não é convalidado com a conversão em lei. Então, isso aí o Congresso que vai analisar, tá certo? Não vai se analisar o que o chefe executivo considerou relevante. O que o Congresso pode fazer é rejeitar, não transformar, rejeitar a medida provisória. Essa é a forma. Então, as vedações, que a gente já falou, é vedada a edição de medida provisória sobre. Tem alguns critérios aqui. Concessão de gás canalizado, lá no artigo 25, parágrafo 2º,
E temas como, já falamos, nacionalidade, cidadania, direito eleitoral, direitos políticos, partidos políticos, direito penal, direito processual penal e civil, a organização do Ministério Público, do Poder Judiciário, certo? O PPA, o LDO, a LOA, né, os créditos adicionais suplementares, questões financeiras, detenção, sequestro de bens, aqui são assuntos que eu já tratei aí diretamente com vocês. Agora, retirada da medida provisória. Está sendo apreciada pelo Congresso. O presidente pode retirar essa apreciação? Ou seja, o presidente da República, ele não pode retirar a medida provisória que já está sendo apreciada pelo Congresso Nacional. A regra é que a medida provisória sempre serão apreciadas pelo Legislativo. Uma vez editada pelo presidente, imediatamente será submetida ao Congresso. Então, uma vez submetida ao Congresso, o presidente não pode retirar. Retirar da apreciação é diferente de revogar a medida provisória. Então, deixa eu colocar isso aqui. Retirada da MP. Tá? Então, o presidente da República, ele não pode retirar a apreciação. Agora, o presidente da República, ele pode revogar. É diferente, né, de revogação. O presidente, ele só pode revogar uma MP por outra MP. Ele não pode retirar da apreciação. Retirar a apreciação, então, é diferente de revogar a medida provisória. O presidente, ele só pode revogar medida provisória por outra medida provisória. Então, imagine que tem uma medida provisória, o presidente, para que ele possa alterar o teor, tem que vir uma outra medida provisória revogando aquela, né? Então, mas no caso, essa medida provisória só será apreciada pelo Legislativo se não for aprovada. Aí a primeira medida provisória volta a valer. Então, se tem uma medida provisória, o presidente edita outra, então essa vai ser analisada. Se ela não for transformada em projeto de lei, volta para a medida provisória anterior. Pelo tempo que restar, isso é muito importante, pelo tempo que restar da vigência, que é 60 mais 60. E aí vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Então, como exemplo disso, aí vocês podem ver depois uma ADI, a ADI 1659 do Distrito Federal, que trata discute isso aí. Pessoal, lá para fechar aqui nosso assunto, vocês têm as leis, lei delegada e os decretos aqui, né? Lei delegada, nós temos as leis delegadas, estão lá no artigo 59, inciso 4º e 68. Essas leis delegadas, elas são elaboradas também pelo presidente da República e autorizadas com autorização concedida pelo Poder Legislativo. Elas eram, como está aí no material de vocês, concedidas nos regimes parlamentares, né? No caso, quando o chefiado pelo primeiro-ministro, que representaria, então, a maioria parlamentar. Ela foi incorporada no direito brasileiro pela emenda número 4 em 1961. Hoje é muito raro você ter leis delegadas. Quem pode delegar? A delegação, ela só pode ser feita pelo Poder Legislativo, né, que é o titular da função legislativa. Nesses casos, o que vai acontecer? A delegação ela é feita pelo Congresso ao presidente da República e, no caso aqui eu digo que o presidencialismo, a utilização de lei delegada, ela reforça ainda mais o Poder Executivo. Então, nesses casos, a lei delegada, o Poder Legislativo está abrindo mão de sua função de legislar e atribuindo ao presidente, delegando ao presidente
determinada matéria para que ele possa legislar, dando autorização. A delegação ela é feita por resolução do Congresso Nacional e deve, então, especificar o conteúdo e os termos do exercício. Nesse caso aqui, se admite uma delegação ilimitada da função legislativa. Aqui, no material que eu passei para vocês, fala das matérias que são vedadas às leis delegadas, tá certo? Então, está lá no artigo 68, e aí vocês vão acompanhar na Constituição, o artigo 68, que vai tratar exatamente aqui das vedações. O parágrafo 1º tem aqui as vedações, a organização do Poder Judiciário, nacionalidade, desde que se repete as mesmas questões do que não pode ser feito por medida provisória. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias. O parágrafo 2º diz que a delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional. É ele que vai especificar o conteúdo e os termos do exercício da lei delegada. O parágrafo 3º diz que se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este fará sua votação única, vedado qualquer emenda. Então, é possível também que o Congresso, que a resolução determine que o Executivo, ele possa tramitar para o Congresso, entregar para o Congresso o projeto da lei. E aí esse projeto vai ser, então, objeto de votação única. E não pode ser emendado, ou seja, ele pode rejeitar totalmente o projeto de lei. O artigo 69, aqui já não trata mais das leis delegadas. Para fechar aqui, pessoal, falar lá no finalzinho, a gente fala das resoluções. As leis, os decretos legislativos e resoluções. Está no artigo 59, inciso 4. Esses são atos de competência exclusiva do Congresso Nacional e não são sujeitos a veto nem sanção do presidente. Não devem ser confundidos com os antigos decretos-leis, nem com o decreto expedido pelo Poder Executivo, certo? São aqueles que estão também previstos no artigo 68, parágrafo 3º, que é esse. É um decreto legislativo que vai regular a lei delegada, os limites, o conteúdo da lei delegada. E as resoluções estão no artigo 59, inciso 7, são atos de competência privativa do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. As hipóteses previstas são aquelas que estão aí no artigo 51 e 52, tá? São mais relacionados aos regimentos internos das duas casas. Então, aqui, assim, dessa forma, a gente fecha os atos normativos. Acho importante que vocês leiam, aprofundem sobre emenda constitucional e medida provisória. São os dois assuntos, obviamente, que mais trazem algumas dúvidas, e, obviamente, a lei complementar e a lei ordinária.